Olá, pessoal. Meu nome é Yara Guiar, eu sou médica cardiologista. Sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. Muitas doenças são evitáveis e, mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para a sua saúde. E o tema de hoje é muito atual e podemos dizer que faz parte da nossa sociedade moderna. É a infertilidade. Para falar desse assunto, convidei a doutora Larissa Maciel Ribeiro, que é mestre pelo programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências para a Saúde, pela FEPEX. É supervisora do programa de residência médica de ginecologia e obstetrícia e médica do Serviço de Reprodução Humana no HMIB. Tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia, endoscopia ginecológica e reprodução assistida pela Febrasgo, é responsável técnica e sócia da Clínica Saúde da Mulher e é médica do Serviço de Reprodução Humana do HMIB e da Clínica Gênesis. Seja bem-vinda, doutora Larissa. Obrigada pela presença. Muito obrigada, doutora Yara. É um prazer falar desse tema. É o tema que eu mais trabalho hoje em dia, que eu mais gosto. E eu acho um tema muito importante, né? Principalmente quando a gente fala das pacientes que querem ter filho, a gente poder dar acesso para elas a como elas conseguem fazer isso, é um tema muito, muito importante. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você já curtir esse vídeo, já compartilhar, para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações e a essa conversa boa que nós vamos ter aqui. Muitas mulheres, né, obviamente, adiam a maternidade, na maioria das vezes, buscando o momento ideal. Porém, infelizmente, a capacidade reprodutiva da mulher, ela tem um prazo. E eu estou correta em afirmar que, à medida que o tempo passa, nos tornamos menos férteis? Sim, infelizmente, sim. Porque a gente já nasce com todos os nossos óvulos. E esses óvulos, eles só vão diminuindo ao longo da nossa vida, tá? Então, os nossos óvulos têm a nossa idade. E, consequentemente, além de uma diminuição da quantidade, a gente tem uma diminuição da qualidade desses óvulos. Então, você está extremamente correta. E, afinal, o que vai definir essa infertilidade? Infertilidade ela é definida como um ano sem proteção em que o casal não consegue engravidar. Lembrando que um casal sem problema algum tem somente 15% de chance de engravidar por mês, tá? Independente da idade, isso? Não, né? A idade tem um fator muito importante aí, né? Quanto maior a idade, menor a chance desse casal engravidar. E existem fatores de risco para a infertilidade? Existem, né? O sobrepeso, a obesidade, tanto do homem quanto da mulher é um fator de risco. O uso de drogas, o consumo excessivo de álcool, tá? A exposição a ambientes tóxicos, a metais pesados e a idade materna avançada é um fator de risco para a infertilidade. A partir de que idade que você está falando que começa a reduzir bem drasticamente essa possibilidade de fertilidade da mulher? A partir de, drasticamente, vamos dizer, 35 anos. Mas a partir de 30 anos, a gente já tem uma diminuição importante dessa fertilidade. Isso é muito cruel, né? Muito cruel. Porque, na teoria, as mulheres tinham que engravidar para ser uma gravidez bem saudável, sem problema algum, com menos de 30 anos. Será que a gente vai evoluir para isso em algum momento? Vamos esperar, vamos esperar. A gente já teve uma importante evolução, né? Se você sabe que você pode congelar os seus óvulos, né? E naquele momento que você congela, vamos supor, com 30 anos, você pode transferir esses óvulos com 45, esses óvulos estão com 30. Então, assim... Mas espera aí que a gente vai falar disso. Espera aí, tá, gente? Mas existe... E qual o papel da atividade física e nessa fertilidade? Também é um papel importante? Demais, né? Porque quando a gente faz atividade física, alimentação saudável, tudo isso diminui. Primeiro, a pessoa vai ter um peso melhor, a gente vai ter menos fatores inflamatórios, né? Um menor estresse oxidativo e, consequentemente, uma melhor qualidade, né? Desses óvulos, desses espermatozoides. Então, a gente vai ter uma melhor qualidade aí, tanto do óvulo quanto dos espermatozoides.
E o uso prolongado de métodos anticoncepcionais, ele interfere na fertilidade? Não, essa é uma pergunta muito importante, porque algumas pacientes acham que porque elas estão usando pílula há muito tempo, elas têm uma quantidade de óvulos maior. Não, gente. A mulher, ela perde em torno de em torno de 30 anos, em torno de 1.000 óvulos por mês. Então, independente se ela usa pílula, se ela não usa pílula, se ela faz um tratamento de reprodução assistida ou se ela está grávida, vai perder aquela quantidade. Então, a paciente que está usando pílula ela não está estocando mais óvulos, não. Então, ela está perdendo da mesma maneira. Certo. E aí vamos falar um pouquinho do papel do homem também nesse processo, né? Porque a idade do homem vai interferir assim, na chance desse casal engravidar? Assim como o peso do homem, você já citou que sim, né? O peso do homem vai interferir. Sim. Além já colocando aí, emendando uma pergunta na outra, além da idade, o uso de anabolizantes no caso do homem também. Sim, a idade do homem também pode interferir, tá? Interfere um pouco menos do que a da mulher. Quando essa idade do homem influencia mais, é quando a mulher também é mais velha. Tá? Então, aí vai ser um pior prognóstico de gravidez. Se a mulher for bem mais nova, aí não influencia tanto assim, mas influencia. Quanto mais velho o homem, também vai dificultar, porque o parâmetro seminal vai ser muito pior. Em relação ao uso dos anabolizantes, quando o homem usa muito anabolizante, também bloqueia o eixo do homem. Então, a gente não tem produção de espermatozoide. Consequentemente, esse homem fica azospérmico. O que significa isso? Ele não produz, tem 0 de espermatozoide. Faz o espermograma e não tem nenhum espermatozoide. Então, esse homem, consequentemente, fica infértil. E quando que a mulher ela deve pensar em procurar uma ajuda, né, para engravidar? Você já citou que o conceito de infertilidade seria quando a mulher tem mais de um casal, né, uma tentativa de engravidar por mais de um ano sem nenhum método anticonceptivo. Mas se a mulher é mais velha, ela deve procurar antes? Em que momento que ela deve procurar ajuda para engravidar? Ótima pergunta. Então, se a paciente tem menos de 35 anos, ela pode esperar até um ano tentando, e aí depois desse um ano procurar ajuda médica. Se a paciente tem entre 35 e 38, ela pode esperar até 6 meses, tá? As 38 ou acima, o ideal é que não demore tanto, porque a conduta ativa seria a melhor opção, tá? Então, a gente já investigar imediatamente, porque o tempo vai ser o nosso maior inimigo aqui. Então, quanto antes a gente puder ajudar essa mulher, melhor. Então, assim, antes de 35, a gente pode esperar um ano. Depois de 35, 6 meses. Mas acima de 38, teoricamente, a conduta seria imediata. É que aqui, na verdade, né, gente, toda mulher, ela deveria ter um acompanhamento ginecológico independente da tentativa ou não de engravidar por outras razões inúmeras, né, de prevenção, de câncer de colo, de câncer de mama e até de acompanhamento. Então, teoricamente, essa mulher já deveria estar ali num processo até de pré-concepção, né, anteriormente, né, acompanhando, para não fazer essa tentativa muito tardiamente e perder tempo aí nesse processo. E na teoria o ginecologista deveria orientá-la, né? Assim, olha, você já está com tantos anos, você pensa em engravidar, e grande maioria dessas pacientes às vezes não pensam, e orientar sobre outras possibilidades que ela teria, né? Exatamente. E aí, quais as possíveis, né, tratamentos para infertilidade? A mulher tentou um ano engravidar, não conseguiu, aí chega aí no consultório, quais são as possíveis alternativas ali para ela? Então, isso vai depender muito da causa da infertilidade, mas vamos lá. A gente pode tentar para essa paciente usar um indutor da ovulação oral, se essa paciente não ovula, que fique bem claro, porque às vezes a paciente quer usar um indutor da ovulação, mas essa paciente ovula, então não é uma opção para essa paciente. E acompanhar e fazer o que a gente chama de coito programado, tá? Seria uma opção. A outra opção seria fazer uma inseminação em pacientes que têm uma reserva ovariana boa, em pacientes um pouco mais jovens, que têm a trompa pérvica, tem um espermograma bom. Seria uma outra opção. E a outra opção, que é uma técnica de reprodução assistida, seria a fertilização in vitro, que seria a melhor opção que a gente tem hoje, tá? Então, a gente poderia fazer esse acompanhamento com 3 opções, entre opções mais simples até opções mais complexas. Excelente. Essas opções
de tratamento, né? Quais são as chances da mulher engravidar com essas opções de tratamento? Ótimo. Depende muito da idade, tá? Então, vou falar numa média aqui. Tá. Em relação à inseminação, varia em torno de 10 a 15%. Então, é uma chance de gestação que não é muito alta. Então, quando você faz uma inseminação por tentativa, tá? De inseminação. Em relação à fertilização in vitro, uma paciente em torno de 35 anos, né? 35 a 38, ela tem uma chance de gravidez ali, a depender do embrião que ela está transferindo, de 30 a 50% por transferência de embrião. Então, vamos dizer que essa paciente de 35 anos, ela tem 5 embriões congelados, né? Então, se ela for transferir 5 vezes, ela vai ter em torno de 40% de chance de sucesso cada vez que ela transferir esse embrião. E aí, a chance cumulativa dela é em torno de 80%, 90% de gestação. A gente não chega a 100%. Não sei se ficou claro, mas eu acho que deu para entender. Deu. E a gente até pode voltar um pouquinho, porque a gente foi falar sobre o tratamento, mas você falou sobre os possíveis tratamentos, as possíveis chances, a depender da causa, né? Então, vamos falar um pouquinho quais são as possíveis causas de infertilidade, né? Sim, a gente tem as causas masculinas e as causas femininas, tá? E a porcentagem delas são bem parecidas. Então, assim, às vezes a gente acha que a mulher é mais a responsável pela infertilidade, mas não é. Então, dos fatores femininos, a gente vai ter as causas ovulatórias, aquela paciente que não ovula, aquela paciente que tem uma obstrução tubária, aquela paciente que tem endometriose. Então, aquelas pacientes que têm fatores uterinos, tipo mioma, pólipo. Então, a gente tem várias causas femininas, essas são as mais comuns, tá? Fator masculino, a gente tem uma alteração do espermograma, a gente tem uma baixa quantidade de espermatozoides que são imóveis, então a gente tem tudo isso de fator masculino, tá bom? Então, essas são as principais causas de infertilidade. Certo. E existem alguma contraindicação para esses tratamentos? Falando especificamente da FIV, né, da fertilização in vitro. Então, são poucas, né? Principalmente pacientes com muitas, aquela paciente que não poderia gestar. Uma paciente com alguma insuficiência renal muito grave, algum problema pulmonar muito grave, alguma insuficiência respiratória muito grave. Então, seria aquela cardiopatia grave. Então, aquela paciente que teria uma contraindicação à gravidez, também teria uma contraindicação ao tratamento. E existe uma idade limite para essas FIVs? Porque a gente, falando, né, possivelmente aí a respeito da atriz, né, que acabou engravidando, né, mais tardiamente, fazendo tratamento, existe uma data limite de segurança, assim, para esses tratamentos de fertilização? Então, para tratamento com óvulo próprio, né? A chance, vamos separar a pergunta. Com óvulo próprio, na teoria, a gente consegue gravidez até os 43 anos. Depois de 43 anos, é muito difícil engravidar com óvulo próprio. Aí, geralmente, a gente usa óvulo de doadora, tá? Mas a partir do momento que a paciente, ou ela tem um óvulo congelado previamente, ou ela compra um óvulo de doadora, ela pode transferir esse embrião até os 50 anos, tá? Mas a idade limite. A idade limite seria 50 anos, tá? Mas tem pacientes, né, que entram pedindo, né, pro CRM para transferir com mais idade. Aí você teria que solicitar para poder fazer essa transferência com mais de 50 anos. Certo. E quais são os riscos desses tratamentos, né, para a infertilidade? O principal risco é um risco que a gente quase não tem hoje pelo protocolo que a gente utiliza, que seria o risco de hiperestímulo ovariano. Que seria quando a paciente tem muitos óvulos, então muitos óvulos crescem. E aí, por que a gente quase não tem? Porque a gente teve uma mudança do protocolo. Então, hoje a gente pouco vê. Então, esse é o principal risco. Com essa síndrome do hiperestímulo, a paciente poderia fazer trombose, ascite, insuficiência respiratória, um monte de outros problemas, insuficiência renal, vários problemas. Mas que hoje, pela mudança de protocolo, a gente quase não tem. Por exemplo, tem residente que vai sair da reprodução sem nunca ter visto um hiperestímulo. Tão raro que virou essa síndrome hoje.
E a gente sabe que muitas mulheres querem se submeter a esses tipos de tratamento para infertilidade, mas a gente sabe dos custos, né, que são custos elevados, e quais as opções dessas mulheres que, infelizmente, não têm a grana necessária, né, para fazer isso de forma particular. Existem alternativas aí dos programas do SUS e que possa ajudar essas mulheres? Então, as pacientes que não têm, né, condições, que a gente tem o HMIB, né, que tem um serviço de reprodução, que está aberto para as pacientes e a gente tem um limite de idade, né? As pacientes a partir de 40 não fazem mais o tratamento pela chance reduzida de gravidez com óvulo próprio. Então, a gente tem alguns serviços no país também que oferecem o tratamento gratuito, né? Uhum. Mas são poucos, não sei, são 7 ou 8 no país, tá? O inteiro. Mas no DF a gente tem o HMIB oferecendo esse serviço de qualidade para os pacientes. E caso uma mulher, né, queira, voltando aí um pouquinho para o início, né, queira adiar a maternidade, né, o que os ginecologistas orientam, né, que ela faça para que ela possa engravidar no momento que ela achar, julgar mais oportuno. Então, hoje a gente tem muito isso, né? A mulher que não quer engravidar ou porque ainda não aconteceu para ela o sucesso profissional que ela queria, ou porque ela não encontrou o marido que ela desejava. Então, isso a gente tem muito no consultório. Então, o ideal para essas pacientes é que elas congelem os seus óvulos antes dos 35 anos. Por quê? Porque a gente tem uma maior chance de sucesso quando a gente congela os óvulos antes dos 35, tá? Quando a gente tem estudos que mostram que o congelamento de óvulos pode ser feito com 36, 37, 38, não tem problema. Só que o sucesso é muito maior. Então, eu preciso de uma quantidade menor de óvulos antes do 35 para ter uma chance maior de gravidez, né? Então, por exemplo, se eu tenho 10 óvulos aos 35 anos congelados, eu tenho em torno de 70% de chance dessa mulher ter um filho vivo. Se eu tenho os mesmos 10 óvulos com 38, essa chance de sucesso passa para 30%, 35%. Então, diminui bastante, com 3 anos de diferença. Entendi. Então, isso que a paciente pensa, e a gente tem esse trabalho, eu tenho esse trabalho que eu sempre mostro para minhas pacientes no consultório, a idade, quantos óvulos ela tem que ter congelado e a chance de sucesso a partir da idade que ela congelou. Tempo aí é fundamental, né? É fundamental. E é um procedimento simples? Como que é feito esse procedimento? Ela tem que tomar uma medicação, ser estimulada? Como que é feito? Sim. É feito em quanto tempo? Explica aí. Geralmente, o tratamento, ele demora em torno de 10 a 12 dias, tá? A paciente usa medicação injetável, que pode ser feita ou diariamente, mas hoje a gente já tem medicação que dura uma semana. Então, ela vai tomar uma injeção, que vai durar uma semana, e vai tomar comprimido que vai manter oral. Então, hoje os protocolos a gente diz que estão muito mais amigáveis, porque antigamente a gente usava injeção diárias e às vezes 2, 3 injeções por dia. Hoje não, hoje a gente tem possibilidade de usar menos injeções e fazer intervalos mais longos de ecografia. Então, para resumir, ela vai fazer, a depender do protocolo, 3, 4 injeções no tratamento inteiro, tomar a medicação oral para não ovular durante 12 dias e fazer em torno de 3 ecografias durante o tratamento inteiro. E vai fazer a captação, que geralmente é feita sob sedação, feita por um anestesista, via transvaginal. Então, o tratamento todo é um tratamento desgastante, né, emocionalmente e financeiramente, porque, como você mesmo falou, é um tratamento caro, mas é um tratamento curto, que não passa geralmente de 12 dias. Excelente. E tem um custo depois para você manter Tem um custo de manutenção, né? Tem, mas esse custo é bem mais barato, tá? Tá ótimo. Era isso que a gente queria falar. E você quer falar mais algo que você julga importante desse assunto de infertilidade? Eu sempre falo para minhas pacientes que, assim, a dúvida em relação a ter filhos, eu vejo que é muito mais frequente hoje no consultório. Ai, doutora, eu não sei se eu quero ter filho. Hoje eu não quero. Então, essa dúvida eu vejo com muita frequência. Mas o que eu falo muito é o seguinte. Hoje você pode ter essa dúvida, mas o arrependimento de congelar os óvulos, eu nunca vi. Você não vai ter. Você não vai ter. Agora, o arrependimento de não ter congelado,
Eu vejo bastante. Porque aí, quando essa paciente volta ao meu consultório entre 40 e 42 anos, eu não posso dar, às vezes, o mesmo tratamento que eu daria com 36, 37. Então, o arrependimento de não ter congelado no momento oportuno é muito maior do que o arrependimento, do que o não ter congelado. Porque a paciente que congelou, por mais que ela não use esse óvulo, ela não se arrepende. Então, aquele dinheiro que você gastou ali para fazer o tratamento, ela não se arrepende, por mais que ela nunca use esses óvulos no futuro. E é uma tranquilidade, você vai ter uma tranquilidade emocional muito grande de saber que você tem uns óvulos congelados que você pode usar no momento que você achar mais adequado. Excelente. E como mensagem de final, eu queria deixar para vocês que um estilo de vida saudável do casal, né, tanto do homem quanto da mulher, com controle do peso, uma alimentação adequada, a prática regular de atividade física, não usar tóxicos, drogas, o abuso de álcool, com certeza vai aumentar as suas chances de gravidez no futuro. E, como a doutora Larissa falou, caso você tenha alguma dúvida em relação a esse assunto, faça um acompanhamento o quanto antes, porque nesse caso, tempo é fundamental na possibilidade das mulheres engravidarem. É isso, deixa suas redes sociais, Lari, para o pessoal continuar tendo informação de qualidade com você lá no seu Instagram. Então, gente, eu falo muito sobre isso, é o tema que eu mais falo no meu Instagram, então fica aqui, é dradoutora.larissamaciel. E aí vocês podem perguntar, podem questionar, então lá vai ter os ciclos, como é feita a captação, como que funciona, esses percentuais de falha, de sucesso, tem tudo lá, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar. E as minhas redes sociais é yara_aguiar.cardiologista. Você também pode me seguir lá para mais informações de saúde. E, por favor, curtam, compartilhem, manda esse vídeo aí para aquele grupo de mulheres que está na dúvida se quer ou não engravidar também, que ela vai esclarecer muitas coisas. E esse foi mais um Por Você de Coração.